Novo Ford Ka Sedan 2020. Então, neste vídeo vamos fazer uma avaliação rápida desse sedã compacto da Ford, que nessa linha 2019 e 2020 recebeu alguma reestilização, principalmente na dianteira, e também atualizações em termos mecânicos. Mas essa atualização já tem quase um ano, né, de mercado, e agora a gente está avaliando essa versão, que é o modelo de acesso para versões com propulsão não 1.0. Então, esse modelo aí é o Ford Ka Sedan 1.5 SE manual. Esse carro ele tem preço sugerido em janeiro de 2020 de R$ 57.390. Então, é um modelo com motor 1.5 4 cilindros. Na realidade, um motor 1.5 3 cilindros. É o motor da família Dragon Flex, com 136 cavalos com etanol e 129 com gasolina. Então o Ford Ka, nessa linha 2020, o Ford Ka Sedan, ele não teve alteração estrutural, então ele se mantém aí com 4,27 metros de comprimento. É um carro mesmo comprimento de um Golf, porém enquanto um Golf é um hatch, esse carro aí é um sedã, né? Então ele tem 4,27 metros, então um comprimento aí que o posiciona dentro do segmento de sedãs compactos, né? Concorrendo aí com o Renault Logan, com o Volkswagen Voyage e também o Chevrolet Prisma Joy, né? Que agora é chamado de Onix Plus Joy, né? A versão de entrada do Onix. Também todos nessa faixa de preço aí, em torno de entre 55 e 60 mil reais. O Ford Ka Sedan, então, ele tem uma mecânica moderna, como a gente já disse, esse motor 1.5 Flex, 3 cilindros, motor com 136 cavalos e o torque de 15,3 kgfm a 4.750 RPM. Então, esteticamente, ele melhorou um pouco em relação ao modelo que foi lançado, né, em 2014. Principalmente na traseira você teve lanternas aí com novos elementos internos, os para-choques foram alterados. Na lateral apenas alterações cosméticas nas calotas, são rodas aí de 15 polegadas. Essa configuração já tem as maçanetas pintadas na cor do carro, o retrovisor também pintado na cor do carro, porém ele não tem aí indicadores de direção integrados. Essa versão traz também farol de neblina, então um aspecto interessante, uma grade dianteira gradeada. É um carro que já vem bastante completo. Ele tem uma largura de 1,69 m, então isso acaba limitando um pouco o espaço interno na posicionamento transversal. A gente vai mostrar aqui. Então você tem aí o tradicional espaço do Ka, né? Um carro com 1,69 m de largura externa, ele acaba limitando um pouco. Para efeito de comparação, o Volkswagen Virtus, o novo Onix Plus, eles são modelos de categoria acima, eles já têm aí 1,75 m, 1,76 m de largura, acaba tendo um espaço maior, né? Esse modelo, então, para efeito de compacto, está interessante, é mais ou menos o que se espera em termos de espaço interno. O Ka se destaca pelo espaço interno traseiro, né? Vocês podem observar, ele tem um entre-eixos um pouco limitado, de 2,49 m, mas o espaço traseiro é bem interessante. E onde ele se destaca também é no porta-malas, com 445 litros, e também uma questão, o fato de ele contar com aberturas por meio de amortecedores pantográficos, né? Vamos mostrar. Então, o grande diferencial do Ka é esse porta-malas. Vamos abrir ele aqui. Você abre pela tampa, pela chave, né? Canivete, você aperta duas vezes essa tecla central aqui, e aí vocês podem observar que a abertura do porta-malas é por meio de amortecedores, então você não tem aquelas dobradiças que acabam invadindo o espaço interno, né? Então isso aí é uma coisa que eu achei bem interessante, porque você tem um volume de 445 litros, mas muito bem aproveitado, né? Você não tem atrapalhando esse espaço, né? Então é um espaço bem utilizável, e você tem um step aqui que pode circular até 80 km por hora. Então bem interessante aí o Ford Ka. Vamos dar uma olhada no compartimento do motor também. Então, como a gente já disse, ele é um carro aí com
Então, como a gente já disse, ele é um carro com motor 1.5 Dragon, 3 cilindros, é um motor novo da Ford, mas não tem injeção direta, nem turbo compressor, mas é um motor de 3 cilindros com confecção de alumínio, é um motor bem interessante. Esse motor, então, com esses 136 cavalos com gasolina, com etanol, 129 com gasolina e 15,3, segundo dados da Ford, ele acelera de 0 a 100 em 9,9 segundos, atinge uma velocidade máxima de 181 km por hora, com etanol ao nível do mar, né? O consumo, segundo o Imetro, é de 12,4 km por litro de gasolina em cidade e 15,6 km por litro de gasolina em estrada. Um consumo aí razoável para um modelo com motor 1.5, né? Esse compartimento do motor, ele também, a fixação da tampa é por meio dessa vareta, né? Carro barato também a gente não pode esperar muito requinte em termos de recursos construtivos, né? Vamos dar uma olhada no interior dele? Então, primeira coisa, ele nessa versão ele já vem com ajuste de altura do banco e vem também com ajuste de altura do volante. Então, isso aí permite uma boa posição de dirigir. Eu achei bem interessante esses recursos, né? Além disso, nessa versão SE, então ele já vem aí com ar-condicionado, direção elétrica, né? E você tem um sistema de som que ele permite você fazer streaming de áudio e conexão com o seu smartphone via Bluetooth, mas não é um sistema multimídia, tá? A tela é bem simples. Ela só tem essas funções aí bastante limitadas, né? Os vidros elétricos são apenas dianteiros. Na traseira você tem vidros manuais, mas há travas elétricas, né? Há um auxílio, um alerta de farol ligado, né? Então quando você sai do carro, se você deixou o farol do carro, ele te avisa, né? Então 2 airbags, não são 4 airbags, então é uma limitação. E essa versão também não tem controle de estabilidade nem tração, então uma limitação em termos de segurança. Um outro aspecto bastante legal aqui do Ka é essa funcionalidade, né, que permite que você coloque o seu smartphone, né, aqui, faça uma conexão, inclusive porque ele tem uma porta USB aí, né, então bem legal isso. Isso permite aí uma maior utilização, uma maior praticidade de utilização do smartphone aí como uma central multimídia do carro. Você tem nessa parte central aqui a abertura, as travas, né, abertura de travas, e aqui o sistema de som que permite que você faça o streaming de áudio, né? Pode fazer também conexão via atender ligações telefônicas, né? O volante aqui não tem comandos multifuncionais, você tem um cluster de instrumentos aí que é o tradicional do carro. Aqui é um aspecto interessante que ele tem também aí um suporte para você colocar telefone aqui, e ele é emborrachado, então não faz barulho. Isso aí é legal e tem múltiplos porta-objetos. Aqui o Ford Ka. Agora vamos relatar nossas impressões dinâmicas aí do novo Ford Ka 2020 versão SE 1.5 Flex com transmissão manual de 5 marchas. Vamos começar a avaliação dinâmica aqui do Ford Ka SE Sedan, né? O Ford Ka Sedan 2020, uma versão de acesso com motor 1.5. Existe uma versão do Ka Sedan com motor 1.0, né? Que é mais barata. Então essa, para quem quer versões com motor acima de 1.0, que eu acho adequado, porque esse motor 1.5 já está meio que no limite para ele. Eu acho um desempenho correto, mas não esportivo, né? Então, se você quiser um desempenho aí melhor, um desempenho correto para um carro dessa categoria, a versão 1.5 é a mais indicada mesmo, tá? Então é melhor pegar 1.5. Agora, quem quiser custo, né, o menor custo possível, e aí a opção realmente é a versão 1.0, né? A versão 1.0. Mas essa daqui, R$ 57.390, ela já vem bastante completa, né? Essa central não é uma central de informação e entretenimento, mas é um sistema de som correto, adequado, permite streaming de áudio, então você atende as ligações também
via sistema de som, e você pode pendurar o seu smartphone aqui, então uma coisa legal. É um carro que vem aí com ajuste de altura do volante, então isso permite uma boa posição de dirigir, e ajuste também de altura do assento. Então, posição de dirigir você consegue encontrar, né? Não há maiores problemas em relação a isso. O motor 1.5, né? Agora ele está abastecido com etanol, então 136 cavalos, 15,3. Segundo a Ford, ele faz de 0 a 100 em 9,9 segundos, mas ele não tem desempenho de carro que faz 0 a 100 abaixo de 10 segundos, tá? É um desempenho um pouco mediano, correto para o carro, mas eu confesso que quando eu peguei esse Ford Ka, pelo fato de olhar a ficha técnica, 136 cavalos, 15,3, para um carro que pesa 1.070 quilos, eu esperava mais em termos de performance. Estava esperando aí uma performance aí um pouco esportiva, né? E não é o que você encontra. É um carro que responde bem, te atende corretamente, mas o desempenho não é esportivo, e evidentemente não é a proposta dele também. Mas é um carro, eu cheguei em determinados momentos, antes de saber exatamente se o carro estava com motor 1.5 ou 1.0, esse carro a gente alugou na Localiza, no aeroporto de Ilhéus. Então, eu não sabia exatamente qual era o motor quando eu peguei o carro, então eu não me atentei a isso. Então eu cheguei a ficar em dúvida se era 1.0 ou se era 1.5. E aí quando veio a informação, quando eu procurei, né, o manual do proprietário, o documento, e observei que era 1.5, acabei ficando um pouco decepcionado com o desempenho, né? Mas em termos de consumo ele é muito bom, realmente, segundo o Inmetro aí, você falar em torno de 15,4, 15,5 km por litro de gasolina em estrada, realmente é muito bom. Aqui no nosso percurso, né, sempre com 4 ou 5 pessoas a bordo, ar-condicionado, ele fez isso na estrada em torno de 15 km por litro de gasolina. Não achei o consumo excepcional, mas também ele não compromete. Para um carro 1.5, um sedã, um compacto, né, é bem interessante. Esse modelo, o Ford Ka, aí a gente tá vendo aqui, eu tô em quarta, a gente pega uma subida um pouco mais íngreme, já vai ser necessário eu colocar a terceira para poder manter a dinâmica de condução. Então, bem interessante. Agora, é um carro que tem uma suspensão macia, né? Então a proposta dele é mais conforto do que qualquer outra coisa. Então isso acaba limitando um pouco a estabilidade, mas não chega a comprometer. Mas é um carro que tem uma ajuste de suspensão aí bem macio. A direção é com ajuste elétrica e ela é progressiva. Então isso aí, com essa progressividade, ela é bastante leve em cidade, e em estrada ele acaba ficando um pouco mais, digamos assim, mais firme, né? Conferindo uma maior segurança para o motorista. Eu gostei da direção, eu não gostei da empunhadura, eu achei o volante merecia aqui um revestimento em couro melhor. Falta comandos multifuncionais, o carro com quase 60 mil reais sem comandos multifuncionais, eu acho aí um erro muito grande, né? Porque às vezes você precisa ajustar questões aqui do telefone, da central de informação, colocar, trocar de rádio, a rádio que está sintonizada, ou mesmo a música que está tocando no seu smartphone por meio de streaming de áudio, e você tem que se deslocar aqui para a central de informação. Então isso aí acaba sendo um fator de insegurança. Acho que merecia aqui os comandos multifuncionais nessa versão aí 1.5, né? Mas é um carro que eu observei também alguns aspectos, ele é muito baixo, né? Então se você está com 4 pessoas a bordo e você passa numa lombada, por exemplo, ele vai raspar embaixo se você não tomar excessivo cuidado. Então é um carro que eu achei um pouco inadequado à altura livre do solo. Nesse sentido, o Logan, na linha 2020, eu achei bem mais interessante, porque ele tem uma altura livre do solo aí elevada, né? Esse carro aqui, em torno de 11, 12 centímetros, quando você carrega o carro, ele acaba ficando comprometido, né? A questão de altura, então, acaba comprometendo um pouco a utilização do carro, uma menor praticidade. Então, nessas situações, tá vendo? Você vai passar numa lombada, se você tiver com 4 pessoas a bordo, ele vai raspar. Com uma pessoa só você não sente. A suspensão macia é bem interessante, porque ela filtra bem as irregularidades do piso. Agora, vocês estão observando também que o
isolamento acústico eu achei falho também. Quando você acelera o carro, passa de 3.000, 3.500 RPM, o ruído interno do motor invade sem dó. Então achei ele um pouco barulhento também, né? O acabamento interno, ele é, assim, tipicamente de carro barato. Plástico duro para tudo quanto é lado. Há falhas de acabamento, algumas rebarbas que eu não gostei. Mas a principal crítica é em relação aos bancos. Os bancos não têm uma conformação muito firme, né? Ele é basicamente feito de espuma, a gente não percebe aí uma estrutura um pouco mais elaborada, né, que está presente em carros mais sofisticados ou até modelos da mesma categoria, mas que tem uma construção um pouco mais sofisticada. Então o banco, o que acontece? Depois de uma hora e pouco de uso, ele começa a cansar as costas, porque a espuma ela vai deformando e aí você vai perdendo o caráter anatômico do banco. Então, tanto na dianteira quanto na traseira, o carro realmente ele não é confortável. Os bancos aí realmente são uma falha muito grande aí do carro. Eu não gostei, não compraria exatamente por isso. Achei os bancos... A gente já fez um teste de longa duração, né, no Carblog em 2014. Logo que saiu o carro, a gente fez com a versão do K hatch e naquela época eu já tinha observado alguns defeitos estruturais, né? Tinha carroceria aí com peças soltas, uma série de problemas, mas e os bancos também eu já tinha observado isso. Alguns defeitos que nós observamos naquela época foram corrigidos. Por exemplo, ruídos internos. Agora realmente o carro aqui está com cerca de 13.000 quilômetros. Eu já passei em muitas vias esburacadas e o ruído interno eu não estou observando ruídos internos de peças soltas, coisa que a gente tinha observado no nosso modelo, que era o modelo 0 km, né? Então eu achei aí que nesse aspecto, depois de quase 5 anos, né, de mercado, eles realmente melhoraram essa questão de ruído interno, que era um aspecto muito deficiente do carro, né, tanto na versão hatch quanto na versão sedã. Então é isso, o carro é agradável, essa versão 1.5, mas em relação custo-benefício, eu acho que está excessivamente elevado. Tanto é que esse carro não tem muita venda no mercado de varejo. Esse carro aqui a maior parte dele é venda para locadoras, né? Então aí eles compram realmente com um preço bem mais baixo. Aí eu acho que vale a pena pagar R$ 57.390. Nesse carro eu acho que não vale a pena, até mesmo porque hoje no mercado aí você encontra Voyage automático nesse preço até por 55 mil, 56 mil reais. Você encontra o Logan, os modelos Logan de acesso até na faixa de 60 mil reais. Tem muito desconto, né? Se procurar bem é capaz de achar até o Chevrolet Onix Plus na versão de acesso aí 1.0, né, manual, né? É uma opção interessante. E até o Joy. Então o Joy tem um preço aí bem mais baixo. Então eu acho que assim, apesar de ser um carro competente em alguns aspectos, eu não gostei, não compraria. Indico para você alugar. Para alugar aí você vai pagar em torno de R$70 por dia na diária. A gente tá, não, mais, vai pagar em torno de R$100. Eu fiquei com o carro aí em torno de uma semana, tá pagando em torno de R$750 por toda a locação com quilometragem livre. Achei um preço interessante, mas fechei um pacote semanal, né? Então o câmbio ele também era uma questão que a gente tinha observado no nosso teste de longa duração. O câmbio ele é um pouco impreciso, né, do Ford Ka. É um câmbio de 5 marchas com curso longo, mas não compromete. Ele melhorou também em relação ao modelo 2014, mas acho que assim, se você comparar com câmbios mais precisos que são benchmark de mercado, como o do Voyage, o câmbio manual do Voyage, por exemplo, esse aqui fica devendo. No mais, é isso. Essa é a nossa avaliação do Ford Ka Sedan 1.5 SE 2020. Então, chegando às considerações finais do nosso vídeo de avaliação do Ford Ka SE 1.5 Sedan 2020, é um carro de locadora, um carro que estava com 13.000 quilômetros. Ele me impressionou pelo fato de, com 13.000 quilômetros, ele está absolutamente silencioso internamente, em contraste com o que observamos no teste de longa duração que a gente fez com esse carro aí em 2014.
o lançamento do modelo hatch, o carro com menos de 5 mil quilômetros já estava muito cheio de barulho. Esse aí não, com 13 mil, ele realmente está silencioso, vocês podem observar. A gente está andando aí numa via de baixa qualidade e você não observa nenhum ruído interno. Então, nesse aspecto, teve um avanço muito interessante. Em relação ao motor, esse motor também é novo, um motor tricilíndrico. O modelo anterior ele adotava um motor 4 cilindros, a configuração 1.5. E, enfim, o carro melhorou muito de 2014 para cá, mas ao mesmo tempo essa é uma versão que acaba não agradando muito o consumidor final. Tanto é que é um carro muito mais vendido para vendas diretas, então frotistas e locadoras, do que o consumidor varejo, né? O varejo hoje ele está pendendo mais para modelos como o Prisma da GM e até o Renault Logan, né? Nessa linha 2020 está bem interessante, principalmente por questão de preço e o novo câmbio automático CVT e também o novo Onix, que está vindo com um preço muito agressivo, apesar que agora, no começo de 2020, o Onix Plus teve um aumento de preço, ele agora está partindo de 60 mil reais, mas aí para quem quer uma opção, aí você tem o Onix de acesso aí na faixa de 60 mil reais contra 57 desse carro aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da avaliação. Quem gostou, dá um like e compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal quem chegou agora. É isso, pessoal, um abraço, obrigado.